de novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e mudo e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais ele recomendava, mais ainda eles divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, mas também faz os mudos falarem. A Bíblia Sagrada, senhoras e senhores, é um livro quadridimensional. O que quer dizer quadridimensional? Eu lhe explico. A Bíblia é um livro que tem 4 níveis de revelação. Vou lhe dar um exemplo. Se nós pegarmos esse texto agora, esse daqui que nós acabamos de ler, e entrarmos em qualquer boteco aqui na rua, chamarmos um ébrio e pedirmos, ou mesmo nós lermos esse texto para ele, e no final perguntar se ele entendeu alguma coisa, de pronto, aquele homem sem o Espírito Santo vai dizer que entendeu tudo que você leu. Muitos de nós lemos a Bíblia Sagrada e vamos entendendo tudo, mas de repente, do nada, a gente deixa de entender o que estava lendo e não consegue mais entender o que aquele texto sagrado está dizendo. Por quê que aquele ébrio na esquina consegue entender um texto desse? É simples. Porque este nível literal é o nível que qualquer um pode entender. Mas como eu disse, a Bíblia tem degraus. Isso é a resposta porque muitas pessoas vão entendendo a Bíblia e chega um ponto que elas não conseguem entender mais. Por que nós não conseguimos entender mais? Simples. Porque ela subiu um degrau. E quando nós subimos um degrau na Bíblia, nós precisamos ter o que o ébrio não tem: a interpretação do Espírito Santo. Vou dizer de novo. A Bíblia sempre quer nos dizer muito mais do que a gente está entendendo. Quando nós lemos um texto desse, é a narrativa maravilhosa, sensacional, de uma manifestação miraculosa de Jesus, a cura de um homem surdo e mudo. Qualquer um de nós entendemos o que acabamos de ler. Todavia, o que a Bíblia quer nos dizer é muito mais além do que aquilo que a gente possa ver. Jesus curou muito mais do que alguém surdo e mudo. Jesus curou alguém que dentro de si possuía enfermidades que ninguém enxergava. Vou dizer de novo, olhe para mim, não se distraia. Antes de Jesus sarar uma pessoa surda e muda,
Jesus tirou dessa pessoa um complexo de inferioridade. Por quê? Porque alguém surdo e mudo não tem relacionamento comum com as outras pessoas. E quando você não consegue relacionar-se com outras pessoas de forma comum e normal, isso gera um complexo de rejeição. Então esse homem não era só surdo e mudo. Esse homem tinha enfermidades espirituais, complexos na sua alma, muito maiores do que a sua própria surdez e mudez. Então o que eu quero lhe dizer é que o Deus que está aqui nesta manhã tem poder de fazer coisas na sua vida que todo mundo esteja vendo. Mas Ele também quer realizar coisas que ninguém está enxergando e só você sabe. O narrador do texto começa narrando este milagre de uma forma geográfica. Ele começa dizendo o nome de 4 cidades. O que isso tem a ver com surdez? O que isso tem a ver com alguém que precisa de um milagre? Isso tem a ver muita coisa. Essas 4 cidades é a indicação, ouça bem o que eu vou dizer. Essas 4 cidades é a indicação de um dos maiores segredos da existência humana. Sabe o que quer dizer essas 4 cidades? Essas 4 cidades que Jesus passou para realizar esse milagre. Quer dizer que a vida é feita de processo. Que nada na vida vem pronto. Que tudo na vida tem o seu tempo. Aleluia. E que processo existe, não é para ser quebrado. Eu disse isso aqui na última vez, vou dizer de novo. Quer ver uma coisa que me deixa triste? Eu chegar na igreja e ver um menininho, 5 aninhos, de terno e gravata na igreja. Eu disse isso aqui da última vez. Não existe coisa mais ridícula do que isso. Um pai colocar um terno e uma gravata no menininho de 5 anos. Por quê? Porque o pai entende que terno e gravata, com todo respeito, quer dizer santidade. Ô irmão, se terno e gravata fosse santidade, Brasília era o lugar mais santo do mundo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o pai religioso quer que o menino, de uma maneira formal, se vista e deixe de ser menino. Quer que o menino seja adulto sendo criança. Sabe o que isso está acontecendo? Isso faz com que o processo seja quebrado. E quando o processo é quebrado, lá na frente ele vai ser cobrado. Porque quando o menino virar adulto, ele vai querer e vai agir como uma criança. Porque o processo existe para a gente vivê-lo. Aleluia. Ninguém nasce do tamanho que está, graças a Deus. Ninguém nasce com dente na boca, com cabelo do tamanho que temos. Ninguém nasce falando, ninguém nasce andando. Tudo isso é um segredo de que a vida é um grande aprendizado. E que a vida é um grande processo. Não é por acaso que esse autor cita o nome de 4 cidades. A primeira cidade é a cidade de Tiro. Diga comigo bem forte. Mais forte. Tiro é o extremo norte da fronteira norte de Israel. Tiro existe até hoje. E olhe bem para mim, Tiro até hoje, há mais de 2000 anos, acredite vocês, é um território hostil para judeus. Judeus como Jesus não eram bem-vindos na cidade de Tiro. Por que não? Eu vou lhe dizer, porque desde aquela época não existe relacionamento diplomático entre aquele país do norte, que hoje se chama Líbano, e aquele país no sul, que hoje se chama Israel. Libaneses e Israel não possuem nenhum acordo diplomático. Eles não possuem nenhuma aliança. Ou seja, é um país que não tem conversa.
onde libaneses não recebem judeus, judeus não recebem libaneses. Para quem não sabe, no ano de 2004, Israel invadiu o Líbano e destruiu o país inteiro numa guerra. Por que essa briga entre Israel e Líbano? Simples, por causa da fronteira. A fronteira entre o Líbano ao norte e Israel no sul é a terra mais fértil do Oriente Médio. Lá na fronteira entre os dois países está um território chamado Negev. Aleluia! Por que essa fronteira é fértil? Eu vou lhe dizer. Porque todo o Oriente Médio, a maioria dele, é seco, desértico. Mas o Negev, a terra é boa e fértil. Por que é boa e fértil? Porque o Negev é composto de montanhas altas. É uma cordilheira de montanhas. E quando faz frio, lá no topo das montanhas junta gelo. Preste bem atenção nisso. Quando o calor chega, a terra seca em todo o Oriente Médio. Mas no Negev não, porque quando o calor chega, ele derrete a geleira. E a água cristalina desce das montanhas do Negev, aleluia, e faz aquela região ser uma região frutífera, uma terra fértil. Por causa deste território, aquele povo do norte não se relaciona com este povo do sul. Veja, Tiro, a Bíblia diz que Jesus estava em Tiro. E eu lhe pergunto, o que Jesus estava fazendo em Tiro? O que Jesus estava fazendo num território onde ele não é bem-vindo? O que Jesus estava pregando para um povo que não conhece o Deus da Bíblia? O que Jesus estava fazendo naquele território onde ninguém o queria? E eu lhe respondo, sabe o que Jesus estava fazendo naquele território profano? Eu vou lhe dizer, Jesus estava procurando lá em Tiro o que ele não encontrou em Israel. Sabe quem que Jesus encontra, doutor, lá em Tiro? Eu vou lhe dizer. Lá em Tiro, Jesus se encontra com uma mulher que a Bíblia chama ela de Ciro Fenícia. Jesus estava passando, o apóstolo Salgado, por Tiro, e uma mulher pulou na frente dele. Não era evangélica, não era judia, era uma ímpia. E aquela mulher se joga na frente de Jesus lá em Tiro. Quando ela se joga na frente de Jesus, ela disse, meu Senhor, eu preciso de um milagre. Jesus dá uma resposta para ela, eu não posso tirar o pão dos fiéis da terra santa para dar para os cachorrinhos da terra profanada. Eu não posso tirar a bênção daqueles que são meus para dar para você, você não tem nada comigo. Ou seja, Jesus diz, não te tira o pão dos filhos para dar para os cachorros. Eu fico pensando se Jesus hoje, nem precisava ser Jesus, se um pastor hoje chamasse a gente de bando de cachorro. Meu Deus do céu. O que ia ser de crente se manifestando? Quando Jesus diz isso, aquela mulher olha para Jesus e diz, eu sei que eu não tenho direito dessa bênção, eu sou uma pecadora, eu não conheço o Deus da Bíblia, mas eu quero dizer para o Senhor que os cachorros também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Olha só, lá no território hostil, lá no território onde ele não é bem-vindo, quando ele se encontrou com essa mulher e ela disse isso, ele parou e disse assim, ei pessoal, eu nunca vi uma fé como essa lá em Israel. Ou seja, olhe para mim, olha Jesus dizendo, eu encontrei aqui onde eu menos esperava aquilo que eu nunca encontrei onde eu estava esperando. E agora um particular nosso, a gente se julga os donos da verdade, os melhores, os únicos que serão salvos. Nós nos achamos os melhores em tudo. Mas eu vou lhe contar um testemunho rápido. No ano de 2007 eu morava no Rio de Janeiro. E eu sempre passava pela Via Dutra, que liga o Rio a São Paulo. Quem está me ouvindo, diga amém. Era 2 horas da manhã, o motorista estava pilotando a caminhonete, eu estava no banco da frente, sentado ao lado. Nós éramos em 4 naquela noite em uma caminhonete, a diesel grande. Preste atenção. Quando a gente foi chegando na altura da cidade de Pindamonhangaba, eu olhei na beira da pista, na beira da Dutra, assim, eu olhei e vi
2 da manhã, e vi um negócio preto mexendo assim, como que ia cair. Um pouco de madeira. Aí eu olhei para aquilo e falei para o motorista, dá um farol alto aí. Quando ele deu um farol alto, eu vi que era um homem carregando uma cruz. Eu falei para ele, para o carro. Parou lá no acostamento, lá na frente, engatou ré e veio. Quando chegou perto do homem, na altura de Pindamonhangaba, eu desci da caminhonete e me aproximei dele. Disse, boa noite, melhor, bom dia, né? Está tudo bem com o senhor? E ele olhou para mim, meio assustado, e disse, sim, senhor, está tudo bem. E aí, irmãos, quando eu pude enxergar aquele homem, eu fiquei realmente espavorido. Sabe por quê? Porque a calça dele já estava rasgada até aqui, as duas. Ele teve que rasgar a calça por causa do inchaço. Daqui para baixo, tudo estava muito inchado e quase preto. Quando eu olhei para os pés dele, aqui atrás o calcanhar estava rachado e das rachaduras minava sangue. Estava descalço. Não tinha unha mais nos pés. Eu olhei para o rosto dele assim, essa parte dele aqui estava enrolada num pano, que era a parte onde a cruz pegava. Mas eu percebi que mesmo assim, ele estava muito ferido aqui no pescoço, andando na beira da pista, carregando uma cruz enorme. Eu olhei para ele e falei, por que o senhor está fazendo isso? Ele falou, sabe por quê? Porque eu fiz uma promessa para Deus. E eu aprendi com os meus pais que tudo que a gente promete para Deus, a gente tem que cumprir. Eu disse, e qual foi a promessa? Não, meu filho estava na UTI. E Deus, ele não falou o nome de santo não, ele falou, e Deus curou o meu filho e salvou ele. E eu prometi, vim lá da minha cidade carregando essa cruz até o Santuário Nacional. Ainda falta muito? Eu falei, deve faltar uns 25 quilômetros. Quantos quilômetros você já andou? Ele falou, uns 180. Eu estou há 8 dias andando, carregando essa madeira. Irmãos, naquela hora eu fiquei constrangido, envergonhado de mim. Olha só, senhoras e senhores, essa é uma manifestação de fé, mal aplicada, mas é. Não deixa de ser uma manifestação de fé. Todos nós aqui sabemos que ninguém aqui precisa carregar mais cruz, porque a nossa já foi carregada na cruz do Calvário. Mas olha só, essa é uma manifestação de fé que me deixou envergonhado. Sabe por quê? Porque muitos de nós aqui, veja que eu me incluo, prometemos coisas para Deus e não cumprimos. Porque muitos de nós aqui somos abençoados dia após dia, mas se for para ir para a igreja de pé, 3 quilômetros a gente não vai. Se chover, a gente não vai. Se fizer frio, a gente não vai. Se fizer calor, a gente não vai. E nós nos dizemos que somos o povo da fé. Veja, Jesus encontrou em um território hostil de ímpios a fé que ele não encontrou aqui na Terra Santa. Então, nós precisamos rever a nossa caminhada nessa terra. E eu vou lhe dar um conselho, para mim e para você. A partir de hoje, tudo que você prometer para Deus, você cumpra. A Bíblia diz de novo, Jesus estava nas terras de Tiro e Sidom, não era o território dele. Mas Jesus foi lá no território do inimigo salvar alguém que tinha fé. Aleluia. E é isso que vai acontecer nos próximos dias. Você vai ver o seu Jesus entrando no território do seu adversário para abençoar pessoas que lá estão e precisam conhecer a verdade da palavra de Deus. Jesus está no lugar mais longe do milagre. Porque olhe para mim, Tiro é extremo norte, e o lugar onde ele vai curar esse surdo-mudo é na Galileia, extremo sul, é longe demais. Mas mesmo sendo distante, a Bíblia diz que Jesus não ficou em Tiro.
Jesus saiu de Tiro e foi para Sidom. Sabe o que é isso? Isso quer dizer que Deus pode nos colocar em uma prova, e toda aprovação de Deus é uma fase. Existem pessoas aqui que estão me ouvindo, que estão na fase de Tiro. A fase de Tiro é a fase mais difícil que existe. É a fase da ameaça, é a fase da afronta, é a fase das coisas que não dão certo, e é a fase do começo. Irmãos, não existe nada mais difícil na vida do que começar alguma coisa. Eu estou falando mentira? Tenta começar um regime. Você vê. Não, eu estou falando de coisas pequenas. Espera aí, eu estou falando de coisas pequenas. Estou falando de coisas medíocres. Porque enquanto você estava cultuando, que eu estava sentado olhando a imensidão desse templo, eu estava pensando comigo a coragem do apóstolo Salgado de manter uma estrutura dessa. O que foi começar mantendo um negócio desse tamanho? Uma igreja com essa grandeza. Essa igreja praticamente está no começo. Quanto tempo tem, apóstolo? 1 ano e meio. Como é que aguenta 1 ano e meio? Uma estrutura pesadíssima dessa. Ora, todo começo é difícil. Mas Deus não vai deixar nenhum de nós em Tiro para sempre. Ei, recebe quem acredita. Esta é a semana na mudança de fase. Deus está tirando pessoas aqui da fase de Tiro e colocando na fase de Sidom. Alguém vai me dizer, Akiva, que mudança é essa? E olhe para cá, eu vou lhe dizer qual é. Sidom ainda é Líbano. Ou seja, aparentemente nada mudou. Continua na prova, continua na afronta, continua no risco, continua na hostilidade. Só tem um detalhe, olhe para mim. A diferença é que quando você chega em Sidom, você não está mais começando. Mas Sidom ainda é Líbano, mas é um passo para a fronteira da Terra Santa. Ah, você não entendeu o que eu falei. Eu vou dizer novamente para ganhar tempo. Deus está mudando a fase de pessoas aqui. Preste atenção. Essa fase será mudada esta semana. Preste atenção, porque eu não vim passear. Esta semana Deus vai mudar essa fase, só que apenas aqueles que têm sensibilidade espiritual vão perceber essa mudança. E outra coisa, Satanás vai soprar no seu ouvido e dizer: está indo para a igreja, está fazendo campanha, está assim, 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 mas nada está mudando. Você ainda continua em Tiro, você ainda continua na prova. E o meu Senhor está lhe dizendo que os sensíveis vão perceber a mudança, que o diabo diz que não está acontecendo, mas está sim. Sabe por quê? Porque quando você chega em Sidom, você está apenas um passo de colocar os seus pés na terra prometida. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, por favor, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Quando Jesus chega em Sidom, a Bíblia diz que a fase continua. Olhe para mim, olhe para cá. Já pensou se Jesus fica enroscado em Tiro e não vai para Sidom? O milagre que tem que acontecer lá na frente nunca ia acontecer. Se Jesus não caminhasse, ficasse enroscado, murmurando, reclamando. Eu vou dizer para você uma coisa e preste atenção. Uma das armas mais poderosas que o diabo usa é conseguir fazer um crente parar de caminhar. Porque se ele for conseguir fazer você parar de caminhar, você nunca sai de Tiro. E Deus está dizendo a alguém aqui: se você quiser sair dessa situação, diga ao povo que marche.
não é para parar. Satanás está lançando setas para você parar, para você dar um tempo, para você se distanciar. E se você veio da sua casa em busca de uma resposta aqui nessa manhã, essa é a resposta. Diga ao povo que marche, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, é para continuar caminhando junto comigo na minha presença. Quando Jesus chega em Sidom, preste atenção, ele tem um foco, ele tem que chegar na Galileia para fazer o milagre. Ele está a um passo da terra prometida, da fronteira. Aí a Bíblia diz que a próxima fase é chamada de Decápolis. Diga bem forte comigo. Ó, ele saiu de Sidom, Jesus colocou os pés na terra prometida. Ó, vou dizer de novo, Jesus está na terra prometida. Mas nem sempre a terra prometida é a terra do milagre. Tem gente aqui me ouvindo que está com os 2 pés na terra prometida, mas ainda não colheu nenhum fruto dela. Por quê? Olhe para mim. Porque quando a gente entra na terra prometida, entramos num território mais perigoso. Sabe qual? O comodismo. Ah, eu já cheguei onde tinha que chegar, então agora eu paro. Não. Você ainda tem que continuar caminhando ainda dentro da terra prometida. Oh, deixa eu lhe dizer uma coisa. Decápolis é uma conjunção de palavras. Deca quer dizer 10. Polis quer dizer cidade. Decápolis são as 10 cidades romanas construídas na fronteira com o Líbano. Existem até hoje. Ou seja, está dentro da Terra Santa, mas é um território romano. Sabe o nome de uma das 10 cidades romanas? Eu vou lhe dizer, bem conhecido. Gadara. Gadara era famosa porque tinha ali um homem com 6.000 demônios. E dentro da terra prometida, quem está me entendendo? Ou seja, nem sempre dentro da terra prometida a gente vai encontrar o que a gente quer. Nem sempre dentro da terra prometida a gente vai encontrar pessoas libertas. Nem sempre dentro da terra prometida a gente vai encontrar pessoas honestas, pessoas verdadeiras, pessoas que são sim, sim e não, não. Nem sempre a gente encontra isso dentro da terra prometida. Mas não deixou de ser terra prometida. Aleluia. Eu vou dizer de novo. Só Deus e você sabe o esforço que foi para você chegar até aqui. 3 pessoas entenderam o que eu falei. Jesus diz que o reino é tomado à força. Não, você não entendeu. Ele está dizendo que para você conquistar a sua vitória, você tem que lutar. Você não pode parar, você não pode estacionar, você tem que se esforçar. Então, tem pessoas que estão aqui na terra prometida e vieram aqui para ficar vendo o defeito dos outros. E Deus está falando, se você parar aí nessa Decápolis, você vai morrer dentro da terra prometida sem viver o milagre. Aleluia! Ou seja, a terra prometida não é lugar só de perfeitos. Existem romanos na terra prometida. E você tem que saber lidar com eles. Aleluia. Deus está dizendo aqui nessa manhã, não perca tempo com romanos, não perca tempo com Decápolis, continue a sua jornada, porque eu tenho a Galileia de milagres para você. Onde estão aqueles que entendem o que eu estou pregando aqui nessa manhã? Estou sentindo a presença de Deus aqui. Decápolis é ou melhor, Galileia é o lugar do milagre, é o território mais distante de onde Jesus estava. Não existe nada fácil, nada perto. Tem que ser conquistado, tem que avançar. Quem quer que eu pare, diga amém. Amém? Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Ficar com a maioria. Depois de atravessar Decápolis, Jesus chegou no território do milagre, a Galileia. Quando Jesus chega na Galileia, olha só o que acontece, uma multidão cerca ele. Certamente aquela multidão sabia quem era Jesus. Quando aquela multidão cerca Jesus, aquela multidão tem 2 atitudes, uma certa e uma errada. Qual a atitude certa da multidão?
eles pegam um problema impossível e entregam na mão de quem pode resolver. Eu não sei se hoje existe cura para surdez e para mudez, mas certamente há 2000 anos atrás era impossível o homem curar alguém surdo. Então, eles trouxeram um homem, preste atenção, com um problema impossível de ser resolvido. Eles não trouxeram um homem com dor de cabeça. Eles não trouxeram um homem com dente inflamado. Eles não trouxeram um homem com a unha encravada. Por que não? Porque para unha encravada existe podólogo. Para dente inflamado tem dentista. Por quê? Porque para dor de cabeça tem analgésico. E Deus não pode dividir a glória dele com aspirina. Ou seja, Deus nunca vai fazer o que é para nós fazermos. Deus só faz aquilo que nós não podemos fazer. João capítulo 11 diz que na ressurreição de Lázaro, Jesus chegou diante da tumba e tinha uma pedra lá, sim ou não? Jesus poderia olhar para a pedra e dizer: pedra, eu te ordeno agora, pedra, sai da minha frente. Foi isso que Jesus fez? Não, Jesus olhou aquela pedra e viu que dava para empurrar ela. Aí ele olhou e falou: vocês aí, curioso. Sempre tem uns curiosos querendo ver Jesus trabalhar. Esse meia dúzia de curiosos aí, vocês aí, vai lá vocês e arranca aquela pedra do caminho para mim. Eles vão, empurra a pedra, tira do caminho de Jesus. Agora Jesus virou para esses homens e disseram: agora manda Lázaro sair. Não? Não, porque homem nenhum tem poder de ressuscitar um morto. Homem pode tirar a pedra do caminho, mas ressuscitar morto só Deus. Então, depois que tiraram a pedra e ninguém poderia fazer mais nada, Jesus foi e fez a parte dele. Lázaro, sai para fora. Agora, engraçado é que tem gente que acha que Deus é empregado nosso. Eu vou dizer para você, se você não fizer a sua parte, Deus nunca vai fazer a dele. Você não quer tirar a pedra do seu caminho, então Deus não vai ressuscitar o morto. Ainda não entendeu o que eu falei, né? Deus é sócio com você nesse milagre. Você vai ter que fazer a sua parte. E quando toda a sua parte for esgotada, pode acreditar no que o pregador está dizendo. O teu Senhor vai entrar em ação e vai desatar, e vai desenrolar, e vai fazer o milagre que precisa ser feito. Aquela multidão chegou com um problema e disse assim: mestre, está aqui esse problema, só o senhor pode resolver. Isso é certo. Diga bem forte: isso é certo. Onde está o erro? Olhe para mim. O erro está em um povo entregar um problema na mão de Jesus e logo em seguida dizer assim: ô mestre, aqui está esse problema, imponha as suas mãos sobre ele. Ou seja, você entrega um problema e fica do lado dando palpite. Você entrega uma causa na mão de Deus e fica do lado querendo ensinar o Senhor a trabalhar. Fica do lado querendo dizer como Jesus tem que fazer. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui agora, e fique bem claro isso que eu vou dizer, que entregaram outra pessoa na mão de Deus e dizem: ó Deus, eu entrego na sua mão, Senhor. Aí Deus, que não alisa vaso nenhum, Deus vai e arrebenta, pá, pá, começa a bater, plá, plá, arrebentar. Aí você olha e diz: oh Jesus, tadinho dele, vai devagar, mestre, o senhor está pegando pesado. Ou seja, você entregou na mão do Senhor, se entregou de verdade, descansa, porque quem está fazendo a obra sabe trabalhar, sabe muito bem fazer. Então, o Senhor está dizendo que o que menos Ele precisa é de palpiteiro. Tem coisa pior na igreja do que alguém chegar: ô pastor, ô apóstolo, queria falar para o senhor que eu não concordo com os obreiros ali orando pelas pessoas, e depois o outro chega: não, eu não concordo que pede voto, eu não concordo que pede isso, eu não concordo. Ô irmão, alguém escreveu
na minha rede social assim, eu não concordo com o que você falou por causa disso, disso, disso. Aí eu escrevi para ele embaixo, faz o seguinte, irmão, pega todas essas suas opiniões e escreve um livro. Se eu tiver interessado, eu compro depois. Tem coisa pior do que alguém dar palpite onde não foi chamado? Então você tem que dar sua opinião quando alguém pergunta. Então você quer dar sua opinião, escreve um livro, publica ele. E aí quem quiser conhecer sua opinião, vai lá e compra o livro. É simples. Aleluia. O povo vai e entrega na mão de Jesus e diz, mestre, eu sei que você tem poder. Põe a mão na cabeça dele aí que a gente quer ver. E o que Jesus faz? Jesus faz tudo o contrário. Jesus contraria a vontade daquelas pessoas. Eu vou dizer de novo. Olhe bem para mim. Nem tudo vai ser do jeito que você quer. Vou dizer de novo. Não se faça disso daí, irmã Mariquinha. Tinha que estar aqui ouvindo. Não, é você mesmo. Não se faça de bobo. Muita coisa na sua vida não vai acontecer do jeito que você quer. Vai acontecer do jeito que Deus quer. Mas sendo do seu jeito ou do jeito de Deus, não importa. O que importa é que vai acontecer. Deus vai fazer, ainda que não seja do seu jeito. Eu vou dizer de novo. Este mês de julho, Deus vai contrariar algumas pessoas que me ouvem aqui. Aí você vai fazer igual aqueles crentes ruins, fica bicudo, mal. Tem coisa pior do que isso, do que pessoas infantis, imaturas. Tem gente que, se você contrariar ela, pronto, acabou. Acabou a amizade, acabou tudo. Não pode ser contrariado, o médico falou. O médico falou, não contraria. Bom, se as pessoas ao seu redor não te contrariam para te agradar, desculpa a sinceridade, Jesus vai te contrariar. Jesus te contrariando não quer dizer que ele te abandonou, não. Quer dizer que ele vai trabalhar de um jeito que você não conhece. 3 pessoas receberam o que eu disse. O que Jesus faz? A multidão diz, põe a mão sobre ele. Jesus não acata o palpite de ninguém. Pega o homem pela mão e tira ele do alcance visual da multidão. A Bíblia diz, e Jesus tomando-o da multidão à parte, aleluia, onde ninguém que queria ver enxergava mais. O nome disso é um particular. E falo de forma individual. E falo de forma profética. Este é o mês de você ter um particular com Deus. Deus está querendo tratar com você, comigo, conosco, num particular. Aleluia. Nós, olhe para mim, preste atenção. Nós falamos que vício é cigarro, bebida, droga e sexo ilegal. Para nós isso é vício, não é? Mas existe muita gente na igreja viciada, sem nunca ter usado droga, sem nunca ter bebido e sem nunca ter feito sexo ilegal. Viciado? Eu, pastor? Sim. Tenta ficar uma semana sem telefone. Tenta ficar uma semana sem internet. Eu duvido quem aguenta. Tenta ficar uma semana sem WhatsApp. Olha, já tem gente... Ai, estou todo arrepiado. Já tem gente ali fazendo... Oh, meu Deus, me livra. Tenta ficar sem Facebook. Tem gente que não aguenta. Tem gente que não aguenta. Daqui eu estou vendo pessoas aí mexendo na internet. Daqui eu estou vendo aí. Deus falando em você aqui.
Olha aqui para mim. Deus está falando para nós que existe um grande impedimento na nossa vida porque a gente não quer ter um particular com Ele. E se prepare, nós estamos no meio do mês, ainda falta outra metade. Deus está convocando você para um particular porque Ele quer tratar com você no particular. Tem coisas que Deus vai fazer aos olhos de todo mundo, mas tem coisas que Deus só vai fazer no particular. Eu vou lhe dizer de novo: existe lá fora uma multidão de espectadores de braço cruzado, dizendo assim: eu quero ver se esse Jesus vai fazer isso que ela está falando que vai fazer mesmo. Eu quero ver se esse Jesus vai salvar ele como ele está falando mesmo. O meu Senhor está dizendo que a obra que ele vai fazer na sua vida vai ser longe do alcance visual dos espectadores. Você disse: fulano me abandonou, ciclano me deixou para trás. Eu vou lhe dizer, não foi o Senhor que tirou eles de você, foi Deus que tirou você deles. 4 pessoas, eu acho que você poderia ter dado um glória mais forte. Deus não tirou você, ou melhor, os outros de você, não. Deus tirou você do meio deles. Jesus tirou aquele homem do meio daquela multidão. Por quê? Porque o que Jesus queria fazer na vida dele não era para a multidão ver. Ou seja, recebe o que eu estou dizendo. Muita gente não vai entender o trabalhar de Deus na sua vida. Vai ficar indagando como foi que isso aconteceu. E se Deus te levou para um particular, é só para você e ele saber. Não é para você sair falando por aí o que Deus fez. Porque se fosse para falar para os outros o que Deus fez, Deus tinha feito aos olhos deles. Então, para confundir a multidão que está lá fora, eles não precisam conhecer o processo, mas eles vão ver o resultado deste particular seu com Deus. Levante a mão e recebe. Não existe particular sem resultado. Todo particular com Deus vai trazer um resultado. Aí olha aqui, lá atrás, Jesus olhou para o surdo e fez assim, pegou o dedo, enfiou no ouvido dele. Ora, quando Jesus colocou o dedo no ouvido daquele surdo tem que ser mais forte. Quando Jesus colocou o dedo no ouvido daquele surdo, claro que não, irmão, precisa ler a Bíblia. Jesus colocou o dedo no ouvido e ele continuou surdo. Jesus enfiou o dedão no ouvido do homem e o homem ficou: Aí Jesus olhou para o surdo e mudo e falou para ele assim: Aí o mudo: Aí Jesus vai e cospe na boca do mudo. Glória a Deus, irmão. Você já pensou, olhe para mim, já pensou amanhã você passar de ônibus aqui na porta e tem uma faixa ali? Grande campanha, o cuspe ungido. Venha participar, porque o apóstolo Rodrigo Salgado vai estar em jejum cuspindo na sua boca. Ninguém vem, nem a bispa vem. Ninguém vem. Nem ele vem. Quem é que ia vir aqui para... Abre a boca aí, rapaz. Abre a boca aí. Parece cômico, hilário. Mas foi isso que Jesus fez? Olhe para mim. Por que Jesus não fez isso na frente dos outros? Porque os outros iam rir, que nem a gente riu. Porque quem não entende o trabalhar de Deus questiona. E Deus, quando quer fazer algo que ninguém vai entender, então Ele tira a gente para um particular. Aí, a irmã recebeu ali.
Recebe quem entende. Os próximos 15 dias serão dias de particular, onde o Senhor vai fazer coisas que nem você vai entender. Onde o Senhor vai colocar o dedo em áreas da sua vida que você vai dizer, colocou o dedo, mas não resolveu. Deixa de ser apressado. Muita coisa que Deus faz não acontece na hora. Mas o que importa é que vai acontecer. Aleluia. Jesus vai, cospe na boca do mudo. E sabe o que aconteceu? O mudo começou a... Não, irmão. Continuou mudo. Você imagina tomar uma cuspida na boca, na esperança de receber uma vitória. E você pensou, agora eu falo. Mas olha só, Jesus põe o dedo no ouvido, ele continua surdo, cospe na boca, continua mudo. Sabe o que Jesus faz? Vira de costa para o problema e olha para o céu. Quando ele olha para o céu, ele percebe que o que estava fechado não era aqui embaixo, mas o que estava fechado era lá em cima. Vou dizer uma coisa de novo. Seja quem for, pode conhecer quem quiser, pode ter, como disse o apóstolo, habilidade e estratégia que quiser, mas se Deus fechar em cima, ninguém tem poder de abrir embaixo. Eu estou dizendo algo aqui a quem possa interessar. Jesus, quando ele faz isso e não vê o resultado, ele percebeu que o problema não estava embaixo, estava em cima. Então, ele tira o foco do problema e vai aonde pode ter o resultado, o céu. Quando ele olha para o céu, ele olha e dá uma ordem. Efatá, ou seja, abre. Quando abriu em cima, imediatamente abriu embaixo. O ouvido dele destampa, ele passa a ouvir. E a Bíblia diz que o embaraço saiu da língua e ele começou a falar desembaraçadamente. Olha o processo. Olha o processo. Primeiro céu, depois, de novo, primeiro céu, depois, essa é uma regra imutável da Bíblia. Sempre é primeiro céu e depois terra. Veja o que está escrito em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus a terra e depois o céu. Não? Então, olha só. No princípio criou primeiro o céu e depois a terra. Olha o que Jesus diz: buscai primeiro o meu reino, a minha justiça, que depois todas as vossas coisas serão acrescentadas. Você ouviu o apóstolo falando de casas apaineladas aqui, do livro de Ageu? O povo que trazia TNT para a casa de Deus, mas era cetim e veludo nas suas casas? Inverteu, colocou a carruagem na frente do boi, nunca vai chegar onde tem que chegar. A prioridade é sempre o céu e depois a terra. Aleluia. Olha só o que eu vou lhe dizer agora. Quando Jesus disse efatá, o embaraço, diga bem forte, eu quero que você repita essa palavra, embaraço. Você sabe do que eu estou falando? Eu estou dizendo que alguns embaraços que você já tentou desembaraçar várias vezes e não conseguiu, até o final do mês de julho, o efatá de Deus te alcança e vai desembaraçar tudo que está em embaraço.
Tem pessoas aqui que são esforçadas. Tem gente me ouvindo aqui que é esforçado, que diz assim, não, hoje eu resolvo esse embaraço. Sabe aquele novelo de lã embaraçada? Você diz, hoje eu resolvo isso. Só que o seu novelo não é de lã embaraçada, mas de arame farpado. Por quê? Porque quando você vai pôr a mão para mexer, te machuca, te fere, e você diz, não, amanhã eu mexo com isso. E já tem tempo que esse embaraço só vai crescendo na sua vida. O Senhor dos Exércitos está lhe dizendo que estes embaraços serão desembaraçados ainda este mês. E isso é só para a mão que se levanta e recebe aquilo que eu estou pregando aqui nessa manhã. Estou perto de terminar. Preste atenção em uma coisa. Na verdade, não existem pessoas mudas. Por quê? Porque a mudez é resultado da surdez. Simples. Porque nós aprendemos a falar ouvindo. Quem me entendeu? Preste atenção. As minhas filhas mais velhas, as duas mais velhas, moram na Itália. São descendentes italianos e moram na Itália. Vivem lá. 2 anos lá. Vieram agora no começo do mês para o Brasil. Quando elas chegaram aqui, no momento que elas chegaram aqui no Brasil, quando a gente foi falar com elas, elas ficaram tipo catando as palavras assim. Elas me disseram, ô pai, o senhor acredita que eu tinha quase esquecido o português? O senhor acredita que demorou um tempo para eu entender o que as pessoas estavam falando comigo em português, que eu ficava catando milho? Por que isso? Porque faziam 2 anos que não ouvia ninguém falar em português. Veja só, nós aprendemos a falar qualquer língua, não é lendo, é ouvindo. Então, se esse homem era mudo, é porque ele não ouvia. Quando você quebra esse princípio, primeiro ouvir, depois falar, diga bem forte comigo. Quando você inverte, primeiro falar para depois ouvir, o que vai acontecer? Ninguém vai entender o que você fala. Se ninguém entender o que você fala, logo não vai haver diálogo. Se não existe diálogo, não existe diplomacia. Se não existe diplomacia, a guerra se instaura. Vou dizer de novo, a maioria dos problemas lá na sua casa, no ministério, a maioria dos problemas nos seus relacionamentos, no seu trabalho, é falta de diálogo. E como o diálogo tem que acontecer? Se você é daqueles que só quer falar, mas não quer ouvir, nunca ninguém vai te entender. Mas, se hoje você acatar o que o Senhor está lhe dizendo, antes de você falar o que você acha, o que você pensa, a sua opinião, para antes, escuta. Depois que você ouvir, quando você falar, todo mundo vai entender o que você está falando. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Aquele homem era mudo, ou seja, nunca tinha ouvido falar a língua que eles falavam. E você sabe que para aprender a falar uma língua, dependendo da língua, demora ano. Mas a Bíblia diz que quando Jesus colocou saliva, aquele homem falou imediatamente. Falou o quê? O idioma. Por que Jesus colocou a saliva? Porque aquela saliva é a palavra de Deus. 3 pessoas. Vou dizer de novo. Se o Senhor colocar a palavra dele na sua boca, o que demoraria anos para você aprender, você vai aprender imediatamente. Recebe o Espírito que estava sobre Daniel. Recebe o Espírito da ciência, do discernimento, do conhecimento. Recebe agora o que os outros demoram para aprender. Se a palavra estiver na sua boca, você vai aprender rápido. O homem começou a dar glória imediatamente.
Aí o milagre já aconteceu, o processo já aconteceu, está todo mundo lá fora esperando e termina aqui. Jesus pega o homem e traz para a multidão de novo. Aí a multidão olha e diz: e aí, como é que foi? E aí? Jesus recomendou: não é para contar. Vou dizer de novo. Tem coisa na sua vida que você pode contar, mas tem coisa que não. Muita coisa deu errado porque você confiou na pessoa errada e falou que não devia. O seu segredo com Deus é seu e dele. Ah, minha melhor amiga, a sua melhor amiga também tem uma melhor amiga. E a melhor amiga da sua melhor amiga também tem uma melhor amiga. E a melhor amiga da sua melhor amiga, que é a melhor amiga da outra melhor amiga, também tem uma melhor amiga. Então é melhor ficar sem melhor amiga. Abra suas mãos. Eu moro em São José dos Campos e vim para cá com uma missão de entregar na sua mão aquilo que estava precisando. Este é o mês do Efatá na sua vida. Quando você sair daqui, pode receber. Que você chegar em casa, que você colocar a mão na fechadura para abrir, você vai abrir e dizer Efatá. Quando alguém essa semana se levantar contra você e começar a falar coisas, se cala. E depois você olha para essa pessoa e diz Efatá. Sabe por quê? Porque Deus vai abrir porta, Deus vai abrir mente, Deus vai abrir olhos, Deus vai abrir corações fechados. Tudo o que está fechado, Deus vai abrir nos próximos dias. Eu queria ouvir alguém que recebe o que eu estou dizendo. O Efatá de Deus chegou para quem crê. A Bíblia diz que na igreja primitiva, os judeus pegaram Tiago e mataram na espada. Olhe para mim. Aí chegou a Páscoa, eles falaram assim: se a gente matar Pedro, vão explodir a cidade. Então eles pegaram o apóstolo, o bispo, o apóstolo Pedro, e disseram assim: vamos guardar ele para matar depois da Páscoa. Está no livro de Atos. Alguém disse: esse rapaz aí, Pedro, é de alta periculosidade. Vamos mandar ele para Bangu 1. Aí pegaram o Pedro e jogaram na masmorra romana de segurança máxima. Eu já estive lá. Esculpida na rocha, uma caverna. Cheia de goteira e umidade. Aí tem uma grade na frente da caverna. Depois tem outra grade. Depois tem outra grade. Depois tem 12 grades até chegar lá no fundo. 12. O pior não é isso. O arqueólogo disse para nós que tem 12 portões e 12 cadeados diferentes. Então não adianta você chegar com uma só chave e achar que ela vai abrir todas as portas. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Eu vou dizer de novo. Existe uma chave para cada porta. Por que tem porta na sua vida que não está abrindo? Ele está usando a chave que não é daquela porta. Hoje Deus te trouxe aqui porque Deus vai te dar essa chave. Pedro estava lá no fundo, encarcerado, encomendado para morrer. Aí a Bíblia diz que o anjo de Deus entra. Encosta em Pedro, Pedro dormindo de cueca. Ele vai e cutuca Pedro com a ponta da espada. Ei, rapaz, se veste, se levanta. Você sabe que quando a gente acorda assustado é coisa terrível, né? Até o olho da gente fica meio torto assim, né? Imagina Pedro. Onde vai, rapaz? Rápido. Vai que eu vou te tirar daqui agora. Primeira coisa que Pedro deve olhar é para as 12 portas. Vai me tirar? É? Legal.
Não emagreci tanto não. Aí, olha na mão do anjo, não tem chave nenhuma. O anjo diz, vem comigo, vem. Quando Pedro dá a mão para o anjo, que ele chega diante da primeira porta, o anjo diz, Efatá, e a porta abre. Na segunda, Efatá, e a porta abre. 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 Onde estava a chave? Na boca do mensageiro. Levante a sua mão, levante a sua mão. Deus está colocando a chave na sua boca, saliva na sua boca, aleluia, palavra certa na sua boca. Tudo que está fechado, aleluia, até o final desse mês vai se abrir, seja lá o que for, Deus vai abrir. Fique de pé rápido. Fique de pé rápido. Levante as suas mãos para o céu agora. Feche os seus olhos. Deus vai lhe mostrar duas coisas. A primeira, que particular é esse que Ele quer ter com você? Para cada um, particular é diferente. Porque se fosse o mesmo para todo mundo, eu falava logo aqui. A cada um é diferente o particular. Segunda coisa que Deus vai te mostrar: quais são as coisas fechadas que serão abertas. Tem gente na tua família que tem o coração fechado. Tem pessoas que você está avisando que está com os olhos fechados. Tem gente que anda com você que a mente é fechada. E talvez você seja alguém de mão fechada. O que eu quero lhe dizer é que a proposta de Deus é abrir tudo que está fechado. Quantos aqui precisam que Deus abra o que está fechado? Quem precisa? Eu vou deixar você 2 minutos falar com Deus. Vai dizendo para Deus o que está fechado, que você quer que Ele abra. O que você quer que Deus abra? Diga para Ele qual é o impedimento. Diga para Ele qual é o desafio. Abre a boca. Tem que começar por você. Você quer que Deus abra, mas a sua boca está fechada. Abre a sua boca para dizer a Ele. Abre a sua boca. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Deus está dando visões a algumas pessoas aqui.